Do ba 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 do boo do a boo ba do ba do boo boo ba do a do ba do ba do a do ba do ba do 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 a do ba do ba do a do ba do ba do ba do ba do. Esse é aipim, né? Parece um aipim. Não, amiga, isso não é aipim. Isso é inhame. Aipim. Mandioca. Macaxeira. Aipim, mandioca, macaxeira. Quantos nomes? Tem apenas uma coisa. Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Estude Sem Pressa. O meu nome é Ana Cecília e eu sou a tua professora de língua portuguesa. E hoje nós vamos falar sobre um dos melhores assuntos que, particularmente, eu acho que é um dos mais maravilhosos para discutirmos, para dialogarmos e para entendermos um pouco mais sobre. Bom, antes de tudo, deixa eu te fazer uma pergunta. Você já se deparou com uma pessoa que ela tinha uma forma diferente de falar? Essa pessoa utilizava expressões distintas das que você estava acostumado ou acostumada a ouvir no seu dia a dia. Essa pessoa tinha um sotaque diferente, uma forma diferente de falar. E geralmente, né, quando você escutou essa pessoa ou essas pessoas falando desse jeito diferente, você já associou a algum lugar, a alguma determinada cultura. Então, me diz, você já falou, você já presenciou uma pessoa com uma cultura, com um jeito diferente do seu? Um linguajar diferente? Então, é sobre isso que vai ser a nossa aula de hoje. Vai ser sobre essa variedade linguística. E eu te espero depois da vinheta. Variação linguística. Então, vamos falar agora do conceito dessa variação linguística. A variação linguística é um fenômeno natural que acontece em todas as línguas do mundo e é influenciada por diversos fatores, como a região, a classe social, a idade, o sexo, entre outros. É a forma como a língua varia em diferentes contextos sociais e geográficos. Cada pessoa tem uma maneira única de falar e isso pode mudar dependendo de onde ela está, com quem ela está falando e o que está falando. Ou seja, a variação linguística se refere às diferentes formas e estilos de linguagem que surgem devido a fatores como região geográfica, contexto social, idade, gênero, certo? Então, essas variações estão no vocabulário, nos termos, nas expressões, nos sotaques, certo? Essas variações são naturais e elas refletem a diversidade cultural. Agora vamos falar de alguns tipos de variação linguística. Existem diversos tipos de variação linguística, incluindo variedade regional. Vamos ler agora o conceito de variedade regional. É um dos tipos de variação linguística que ocorre devido a diferenças geográficas. Em outras palavras, é a maneira como a língua é usada de forma diferente em diferentes regiões. Ou seja, por mais que o português seja a língua majoritária do país, o que seria majoritária? Predominante, certo? Então, por mais que seja a língua que predomine no país todo, nós temos essas divisões de regiões, né? E cada povo, cada lugar fala de um jeito único, de um jeito que, quando a gente passa a ter conhecimento dessas culturas, nós podemos identificá-las. Por exemplo, muitas vezes já conversei com pessoas do Rio de Janeiro e pela forma única que eles têm de se expressar, eu consigo reconhecer o sotaque carioca, certas expressões de lugares diferentes, certo? Continuando a leitura, por exemplo, no Brasil, a forma de falar varia muito de uma região para outra. No sul do país, é comum o uso do tu para a segunda pessoa do singular, enquanto no sudeste é mais comum o uso do você. Além disso, cada região tem seu próprio vocabulário regional, com palavras e expressões que são típicas daquela área. Outro exemplo de variação regional é a diferença entre o português falado no Brasil e o português falado em Portugal. Embora ambos os países falem a mesma língua, existem muitas diferenças de vocabulário, pronúncia e até mesmo gramática entre os dois.
Por exemplo, em Portugal eles costumam puxar mais o S no final das palavras. E isso já é uma característica do próprio sotaque deles. Também tem palavras que aqui no Brasil significa uma coisa e lá significa outra, certo? Então por isso também que tem que ter muito cuidado quando for fazer uma viagem internacional, porque tem certas palavras que têm significados diferentes para você não acabar se enrolando quando isso acontecer. Seguindo os tipos de variação linguística, vamos falar agora da variação histórica. A variação histórica refere-se às mudanças que uma língua sofre ao longo do tempo. Inclusive, você que é estudante tem que sempre estar atento a essas mudanças, certo? Sempre se atualize dessas mudanças que a nossa língua sofre. Vamos citar alguns exemplos. E o mais clássico é aquele do você, né? Que eu tenho certeza que você já ouviu falar, que antes era vossa mercê, depois vós me ser, e hoje nós falamos você. Também tem o uso do PH, que antigamente era comum às farmácias, né, nas placas das farmácias, nos outdoors, era comum o uso do PH, que o PH mais a vogal tem o som do F, produz o som do F, certo? Então, tem alguns nomes que até hoje em dia as pessoas utilizam o PH, como Felipe, né? Felipe, a variação Filipa também, que eu já vi. E a variação social. Bom, a variação social é a diferença na língua de acordo com a classe social, idade, sexo, profissão. Um exemplo bastante comum dessa variedade, né, dessa variação na língua em relação à classe social é aquela pessoa que não teve tanto ou até mesmo nenhum acesso a recursos educacionais. Ela pode, né, ela pode reproduzir uma oratória, um vocabulário informal, sabe, um vocabulário mais simples e direto nas comunicações. A gente pode falar também que essa pessoa pode possuir um vocabulário mais limitado, com menos palavras e expressões em seu repertório linguístico, certo? Já a variação social da língua em relação à idade é muito simples. Acho que grande parte de vocês pode ter no seu dia a dia. Se você for um adulto, um adolescente, uma pessoa mais velha e convive com crianças, ou então uma geração diferente da sua, você pode notar que essas pessoas podem se comunicar com termos, com palavras que você não tem tanto conhecimento, sabe? Vou citar algumas palavras que eu vejo muito pela internet. Por exemplo, quando uma pessoa quer atenção, as pessoas costumam falar, mas essa pessoa tá querendo biscoito, né? Quando tá com raiva, não é tipo, ah, eu odeio, eu detesto a fulana, o ciclano, é, eu tenho um ranço, né? Então, essas palavras, essas novas expressões que cada geração vai trazendo e muitas vezes eu, você, ou até mesmo as gerações mais velhas, ou até mesmo mais novas que a nossa, não vai ter tanto conhecimento sobre certos vocabulários que o tempo todo estão sendo modernizados, né? Essas expressões que a cada dia as pessoas trazem para o cotidiano e nem todo mundo se atualiza sobre isso, né? Já a variação social em relação à profissão, né, a diferença na língua em relação à profissão, a gente pode dar o exemplo do linguajar de um médico, de um advogado, e a gente pode perceber, né, características específicas que eles utilizam ali nas oratórias, quando eles estão falando ou explicando alguma coisa, certo? Por isso que eles, quando vão explicar algo para os seus clientes, eles abordam a linguagem mais clara, mais direta, para que facilite a compreensão e a comunicação. Já a variação estilística, vou dar uma breve resumida nesse texto. Ela aborda as diferenças na língua, no contexto ou na situação que ela é usada. Por exemplo, quando estamos com amigos, a gente usa uma linguagem mais informal. Quando estamos em uma entrevista de emprego, numa reunião, né? A gente utiliza uma linguagem mais formal. E as gírias, os jargões, também fazem parte da variação estilística. E o que seria a gíria? A gíria é uma linguagem informal, certo? Geralmente utilizada por grupos
E esses grupos refletem aspectos culturais e sociais. Por exemplo, quando alguém fala, nossa, isso é maneiro, maneiro, né? Quer dizer legal. Ou então, por exemplo, na região onde eu moro, eu tenho esse costume, né? Porque meu avô costuma falar essa gíria, chamar as pessoas que ele tem intimidade de bicho. E eu tenho esse costume também. E aí, bicho? É como se fosse aí, amigo, sabe? Ou então também tem outra gíria que é muito utilizada, que é treta, né? Quando tem uma briga. Nossa, que treta, nossa, que briga, né? Vou resolver uma treta, vou resolver uma briga, uma confusão. Já o jargão, ou melhor, os jargões, eles são diferentes das gírias. Enquanto as gírias são termos informais, os jargões são termos formais. E, bom, o jargão, né, é um vocabulário técnico ou especializado utilizado em uma área específica, como medicina, direito, tecnologia. Exemplo, quando o médico fala que vai passar uma prescrição, sabe? O habeas corpus, que é um termo utilizado na área de direito. Enfim, esses são alguns jargões. E para encerrarmos, eu quero saber como se chama cada um desses itens das imagens na região onde você mora. O item número 1 é a tangerina, né? Essa fruta que é maravilhosa. Bom, em alguns lugares, né? No Sudeste é conhecida como tangerina, no Sul as pessoas chamam de bergamota, já no Nordeste é chamada de mimosa e laranja-cravo. Aqui onde eu moro as pessoas falam mais laranja-cravo. E existem outras variações, como mandarina, fuxiqueira e manjerica, certo? E o pessoal de Goiás também chama de pocã. Confesso que eu nunca ouvi falar de pocã, mas mexerica eu já ouvi falar também. E também temos a nossa querida mandioca, que aqui varia muito, depende da forma que você vai fazer este alimento. Chamam de inhame ou macaxeira mesmo. E também ela é conhecida como aipim, mandioca, que também falam mandioca. Tudo depende da forma que vai utilizar e como vai prepará-la. Inclusive, a mandioca foi o assunto que iniciamos esse vídeo. Eu acho que você lembra, né? Eu espero que você esteja lembrado. Mas aí, me conta, na sua região, como é que as pessoas costumam chamar este alimento? E nós também temos o pão francês, que em algumas regiões podem chamar de pão carequinha, pão de sal ou até mesmo cacetinho. E me conta, qual desses aí as pessoas costumam falar na tua região? Ah, e claro, eu não poderia esquecer do geladinho, ou seria sacolé. Mas também, em alguns lugares, falam laranjinha, chup-chup, dudu também já ouvi falar. Enfim, me conta aí nos comentários que eu estou muito curiosa para saber como é que você costuma chamar esses alimentos. Bom, a aula de hoje chegou ao fim. Muito obrigada pela sua participação. Não esqueça de curtir, de se inscrever, de ativar o sininho e de enviar essa aula também para os seus amigos, certo? Nos siga nas redes sociais, @estude sem pressa no Instagram ou meu perfil pessoal, @prof.anacecilia. Muito obrigada e até a próxima. Ah, e não esquece que o material desse vídeo vai estar disponível na descrição, ok? Bons estudos!